nós precisamos entrar em alguns aspectos profundos de escatologia. Não é o caso aqui, mas vamos dar algumas dicas que são importantes. A Bíblia nos mostra que a presença da igreja na terra está associada a um propósito de Deus. E esse propósito é complementar ao propósito que Deus tem com Israel e as nações. Então a igreja, ela começou em Pentecostes e ela sai da terra no dia do arrebatamento, que corresponde a uma festa judaica, a festa das trombetas. Então, primeira coisa, o arrebatamento acontecerá exatamente no dia da festa das trombetas, que é já lá para setembro, outubro, sempre no calendário judaico. Antes do arrebatamento, algumas coisas importantes têm que acontecer. Uma delas é um tempo de colheita que a igreja vai passar, onde a igreja vai experimentar, pelo menos uma parte da igreja vai experimentar a plenitude de Deus. Antes desse tempo, a igreja não vai subir, porque Deus ainda quer demonstrar o propósito original da igreja. Não será com 100%. A gente sabe que tem palavras em Mateus 13 demonstrando que haveria uma decadência moral. Não vamos entrar nisso agora. Mas com certeza Deus vai promover agora nos próximos anos, particularmente nesta década, um momento tremendo de colheita, com manifestação da glória. Do ponto de vista de profecias escatológicas, algumas coisas ainda têm que acontecer. As profecias de Daniel nos demonstram que tem que haver uma reedição do Império Romano. E quando a gente pensa em Império Romano, as pessoas ficaram muito focadas na Europa. Mas a Europa se constituiu o Império Romano do Ocidente, que nos idos de 400 e tanto, perdeu. Os bárbaros invadiram e dissolveram o Império Romano. Mas o Império Romano do Oriente, baseado em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, esse império ele prosseguiu até o ano de 1453. Então, pensar em Império Romano, nós temos que pensar num conjunto de nações ou reinos que vão se compor em 10 reinos, que são os 10 pés da estátua de Nabucodonosor, da visão de Nabucodonosor, ou os 10 chifres da besta. Então, estes reinos precisam estar estruturados como Império Romano. Não vai ser só a Europa. Entenda que isso vai alcançar Turquia, Irã, Iraque, talvez invada a Rússia, China. Eu não sei qual vai ser a composição deste novo Império Romano. Ele precisa acontecer. Este Império Romano vai ser composto de 10 reinos. E a profecia diz que por baixo de 3 reinos aparecerá um chifrinho que vai derrubar esses 3 reinos. E esse chifrinho é o anticristo. O anticristo se levanta de 3 reinos para dominar. E aí o Império Romano transfere o poder para o anticristo. O anticristo, quando chega, faz um tratado de paz, particularmente com Israel, do qual ele é inimigo pessoal. Mas ele consegue atrair Israel para um tratado de paz e ele vai pacificar o mundo islâmico. E é esse equilíbrio que hoje não existe, nem a possibilidade, por mais que os estadistas tentem resolver, esse equilíbrio é muito fino. Porque ele vai trazer de volta, ou vai autorizar trazer de volta em Jerusalém, no Monte Moriá, o templo. Vai haver uma reedição do templo de Salomão. Enquanto isso tudo não estiver montadinho para acontecer, não vai haver o arrebatamento, porque o arrebatamento, quando a igreja saiu, essa é a nossa visão pré-tribulacionista, a tribulação começa, e a tribulação começa com um tratado de paz. E o tratado de paz, que é o cavalo branco de Apocalipse, ele vai incluir Israel e a volta dos sacrifícios de sangue em Jerusalém. Então isso tudo tem que ser entendido,
porque agora o Papa vai fazer uma reunião, agora o presidente da França, o Macron, agora não sei... Calma! É um conjunto muito complexo, é um jogo de xadrez muito complexo, e Deus tem o controle do tempo e dos fatos. O Senhor está como com uma batuta, estabelecendo as coisas, e hoje existem resistências formais ao globalismo, à expansão do comunismo internacional e do islamismo internacional, e essa resistência está concentrada nas Américas, muito forte nas Américas e Israel. E o que a Bíblia fala sobre eventos como esse do coronavírus, para as pessoas que acham que isso é um evento que vai acontecer que nem o Harvey a cada 100 anos? O que a Bíblia fala do que há de vir após coronavírus? Eu não sei exatamente que tipo de juízo virá, mas Deus vai coordenar essas ações que são angelicais. Toda vez que a gente lê Apocalipse, cada juízo na terra está associada com uma ação angelical. Então, é angelical, vem com propósitos definidos e é seletiva. Então você vai perceber, por exemplo, o coronavírus, ele atacou violentamente a Itália, ele atacou violentamente o Irã, ele atacou violentamente a Espanha, agora está atacando violentamente a região de Nova York, New Jersey, nos Estados Unidos. Ele não atacou violentamente o Brasil, existe uma preservação, Israel, Brasil, totalmente preservados, não é porque os brasileiros são melhores ou fizeram as coisas melhores, mas que existe um povo que está orando, isso sim. E existe uma seletividade no juízo. Então, quando a gente começa a entender que Deus está por trás e teme a Deus e começa a pensar como é que eu alinho com Deus, que é o Rei do Universo e é o autor e consumador de todas essas coisas, aí você vai ver que a justiça de Deus começa a vir para o mundo considerar, porque o mundo tem adotado caminhos que são absolutamente contrários ao padrão moral de Deus. E o próprio mundo sabe disso, que é um levante contra os princípios do cristianismo. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Os cristãos são os maiores mártires da história da humanidade. Já morreram nesse tempo moderno muito mais cristãos do que judeus no Holocausto. Têm sido mortos fartamente. Aonde? Nos países comunistas, nos países de domínio muçulmano e em outros locais onde existe uma divisão, tipo Nigéria. Nigéria tem cristãos e tem muçulmanos, mas os muçulmanos atacam com morte, com violência os cristãos. Então, hoje existe uma volta, ou vai existir por força de uma ação divina, uma reconsideração dos nossos padrões morais. Exemplo, se eu puder estender um pouquinho mais, o exemplo de um padrão moral, por exemplo, Deus é que criou a família. Deus é que criou o casamento para a vida. Relação de aliança, até que a morte separe. Deus é que criou a autoridade dos pais sobre os filhos. Deus é que criou macho e fêmea. E não criou nada além disso. Então, quando começamos a questionar aspectos de uma justiça eterna que Deus criou e que homem nenhum tem poder de mudar, quando o homem se atreve agora a querer mudar padrões eternos que estão muito bem definidos no cristianismo, aí nós começamos a perceber que é tempo de uma intervenção divina.